A Daniele de Jesus, membro da Igreja Universal, é uma pessoa super inteligente e ela batalha muito contra a questão dos valores da família, a favor dos valores da família, contra o aborto. Ela tem um canal super interessante. Estou devendo a Daniele vir aqui também. E ela pergunta o seguinte: pergunta o pastor Antoniel sobre as igrejas inclusivas. Como se comportar diante delas? E aí, meu pastor? O senhor está no direito de pular ou não? Fica tranquilo, é uma pergunta fora da pauta. É Daniele o nome dela, É Daniele. Né? Irmã Daniele. Para lá, né? Irmã Daniele. Deixa eu falar para a senhora. O evangelho que a gente acredita e que a gente prega é um evangelho de renúncia. O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não houver isto, não é evangelho. Mas eu sinto desejo. Eu conheço, irmã Daniele, como pastor presidente que somos, eu conheço uma dúzia de irmãos que estão lá e que têm, na realidade, os seus desejos, mas que lutam diariamente para não cair. E ter desejo não é o pecado, ele só não está cedendo à tentação, ele está sendo tentado, mas não está cedendo à tentação, está lutando para estar de pé, lutando para continuar servindo a Cristo. E, na realidade, se não houver essa renúncia, a gente vai ter que abrir uma igreja para cada, daqui a pouquinho vai ter aí uma dúzia de homens aí que não conseguem ser fiéis às esposas. A gente vai abrir uma igreja para adúlteros, a gente vai abrir uma igreja para infiéis, não é? Então, ou seja, na realidade, o evangelho é renúncia, é abrir mão. Então, sinceramente, eu, pastor Antoniel, alguém pode cair de pau aí, não acredito que seja igreja. Igreja é os tirados para fora do mundo. Se continua no mundo, se continua com os mesmos desejos, se continua fazendo as mesmas coisas, não é igreja. Não consigo concordar, tá bom? Tá aí a resposta, minha irmã Daniele, mesmo porque a palavra inclusão dos nossos dias foi corrompida. Jesus fazia incluso que muitos da sociedade rejeitavam. Todavia, o parâmetro ainda continua. Quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Evangelho é negação da vida, negação do seu próprio eu. O próprio Jesus deixou a sua glória, veio como forma de homem, veio para os seus não receberam, mas nós, a igreja, a tantos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu não acredito nesse evangelho de facilidade, porque o evangelho é luta em cima de luta, até o grande e glorioso dia do Diariamente, Senhor. Diariamente. Todo santo dia tem um leão e um urso para matar, e aqueles que algumas pessoas não quiseram matar e que sobra para você. Você mata o seu dele. Vou reclamar aqui, hein? Você cuida do seu leão, que eu cuido do meu, porque tem gente, pelo amor de Deus, que está deixando leão solto por aí, e a gente tem que matar 2 por dia. Misericórdia. Quais os desafios que a igreja encara e que deve se manter firme na sua postura? Eita glória! Pastor Paulo, o desafio, o primeiro aqui que eu coloco como desafio externo, e eu fiz essa anotação até para eu não esquecer, as ideologias que estão tentando entrar de porta dentro em nossas igrejas. Faço coro a isto, a pergunta da irmã Daniela ainda agora, que é bem complicado. Essas ideologias, eu acho que muito mais do que combatê-las, deixa eu mudar aqui a minha palavra, tão importante quanto combatê-las, é preparar o nosso povo para enfrentá-las. Porque não adianta a gente ir para lá e dizer que a gente não aceita, se o nosso povo está apático em relação a isso, Alguns estão realmente, não, pastor, a gente tem que entender aquele negócio todo e a gente não tem que entender. Então, o grande desafio que a igreja encara hoje, externo, é a ideologia. Só que tem os desafios internos também, porque os desafios internos, por exemplo, é a gente combater a falta de compromisso do crente. São os desafios que a gente tem, Crente que não frequenta, crente que não contribui financeiramente, crente que não se envolve. Então,
para mim, pastor Antoniel, por exemplo, é um desafio que a igreja precisa encarar. Temos também um outro desafio grande, a gente tem que se manter firme nele, é a falta de santidade. A falta de santidade, isso é interno, é o desafio interno. Santidade no namoro, santidade no casamento, não é? Apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, não se amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu assisti um vídeo, pastor Paulo, certa feita, eu não vou dizer o nome, até porque eu não sei se posso dizer, de um pastor que ele é pastor brasileiro, mas está nos Estados Unidos. E ele disse nesse vídeo que é comum você encontrar, por exemplo, um jovem que está tocando na igreja, no ministério de louvor, e quando termina o louvor, ele pega a sua namorada e vai para um motel, como se isso fosse normal. É comum você encontrar um jovem que está lá cantando em um grupo, ou que está ministrando, na realidade, um louvor, e ele sai dali e vai para uma roda, vai fumar maconha. Não é? Então, assim, ou seja, a falta de santidade, não é, na igreja, eu acho que é um dos maiores desafios. Ainda agora nós falamos a questão das pessoas acharem que a minha vida é minha e ninguém tem nada, na realidade, a ver com isso. Na realidade tem, até porque se você aceitou o Senhor Jesus, a vida não é mais sua. Paulo vem dizendo em Gálatas 2:20, se não me falha a memória: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, ou na carne é melhor, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, no momento em que eu aceito a Cristo, eu não sou mais dono de mim, eu não tenho mais, na realidade, a vida é minha, não, a minha vida é de Cristo. Se eu aceitei o Senhor Jesus, a minha vida passa a ser dele. Então, ou seja, a vida tem que ser santa, o namoro tem que ser santo. É comum hoje um casal de namorados achar que pelo fato dele ter 1 ano, 2 anos, 3 anos de namoro, ele achar que pode ter uma vida de casado, e na realidade não. A fornicação é pecado na realidade. E como a gente combater, na realidade, esse tipo de ideia quando existem esses desigrejados que estão por aí falando e ensinando, e às vezes são tidos como exemplos, na realidade, para alguns. Como combater isso na realidade? Na realidade Bíblia Sagrada, meu irmão. Não é? Santidade ao Senhor. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um dos desafios, não é? E é o desafio, eu acredito que seja mais importante hoje para a igreja, é exatamente combater a falta de santidade na igreja. A Bíblia diz que a santidade convém à igreja do Senhor. Meu Deus, olha aí, irmão, virou culto de doutrina. Você não vai? Aí fica nessa aqui. Na minha igreja liberou, não tem mais culto de doutrina, é só de ó. Vai nessa. E quando a gente fala doutrina, irmão, a gente não está falando de costume. Isso aí. A gente está falando de exposição bíblica. Porque doutrina não é nada mais, nada menos do que expor o texto pelo texto. E brilhantemente o nosso pastor fala de um desafio sobre santidade, porque às vezes nós queremos tratar muito dos de fora quando a gente não trata dos de dentro. E os de dentro acham que pode fazer tudo. Não é verdade? E coloca muitas vezes o nome de Jesus na lama, o nome da igreja na lama, e assim por diante. Eu tenho uma palavra, pastor Paulo, que eu sempre utilizo quando pregando lá na igreja. Eu digo o seguinte: o mundo vem para a igreja, não é? Porque ele cansou de ser mundo. Se o mundo vier para a igreja e encontrar as mesmas coisas do mundo, ele não vem, ele não precisa vir, ele fica lá fora. Na realidade, quando ele vem, ele já está cansado de praticar as coisas que estão lá de fora, então ele tem que encontrar uma igreja diferente. Se ele vem e encontra uma igreja que faz as mesmas coisas, não é? Então, na realidade, fica complicado. Precisamos ainda primar pela santidade na casa. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir: doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim: pastor,
Qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.